Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Amém? Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, hoje e sempre, que Jesus te abençoe, que você aí na sua casa seja alcançado pelo poder de Deus, que a bênção de Deus repouse sobre as nossas cabeças, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Já acharam? Filipenses, capítulo 4, versículo 4, vamos ler do 4 ao 7. Amém? Diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te pedimos a sua bênção, Pai, acerca da sua palavra, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando eu cheguei aqui rapidinho, eu dei uma lida aqui na palavra e pontuei aqui, né? Vi algumas palavras-chave aqui que me chamaram a atenção, que trazem alguns conceitos, né? Essa palavra é uma palavra um pouco difícil, né? Regozijai-vos. Regozijai-vos. O que é regozijar? Regozijar é se alegrar. Então vejam que essa palavra, então eu vou substituí-la, né? Onde está escrito aqui regozijai-vos, eu vou dizer alegrem-se. Então vejam que esta palavra, que eu vou substituir por alegrem-se, né? Para ficar mais fácil, é uma atitude que nós devemos fazer brotar em nós. Vejam, muitas pessoas esperam que circunstâncias ou que fatos aconteçam no exterior, no nosso entorno, para que então elas se alegrem. Isso seria o modo mais natural de compreender, né? Tipo assim, você está bem ou mal, não importa, mas acontece alguma coisa e aí, em razão dessa alguma coisa que acontece, você se alegra ou se entristece. Ok, nós entendemos com clareza isso, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus está mandando que nós nos alegremos, ou seja, é independente da circunstância, sendo ela boa ou ruim, independente do nosso entorno, nós precisamos produzir a felicidade dentro de nós. E como nós fazemos isso? Entendam, eu não estou falando de uma felicidade que vem de fora para dentro. Quando a Bíblia diz regozijai-vos, alegrem-se, nós estamos falando de uma felicidade que vem de dentro para fora. Então não nos importa muito as circunstâncias. Não é a felicidade de fora para dentro, e sim a felicidade de dentro para fora. E para que haja essa felicidade de dentro para fora, e a Bíblia diz e dá esse comando, se alegrem, fiquem alegres, regozijem, é necessário que nós tenhamos conteúdo. Como podemos externar aquilo que não existe dentro de nós? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, para que você e eu, para que nós possamos nos alegrar, colocar para fora a nossa alegria, é preciso que esta alegria nasça dentro de nós. É preciso que haja esse conteúdo em nós. E que alegria é essa? Essa alegria é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então vejam, apesar das circunstâncias, apesar do nosso entorno, pode ser que o entorno não seja legal, podem ser que os acontecimentos não sejam legais, mas nós precisamos exercitar a alegria. Regozijai-vos, alegrem-se. Vamos então arrancar de dentro de nós a felicidade, porque estamos vivos. Porque Deus está vivo dentro de nós, porque o Espírito Santo está em nós, por causa da presença de Deus em nossas vidas, nós temos
motivos de sobra para estarmos alegres. Então é possível vivermos alegres independente do entorno. É óbvio que as circunstâncias internas vão nos influenciar. Mas a Bíblia diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Ou seja, o nosso conteúdo é maior, é mais valoroso do que aquilo que está ao nosso redor. Porque dentro de nós está o próprio Deus. Deus disse, através da sua palavra, certa vez o Espírito do Senhor disse que, Deus falando acerca dele mesmo, o Senhor disse assim: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Então nós somos o templo do Espírito Santo, e quando o Espírito de Deus habita em nós, quando o Senhor Deus faz morada em nossas vidas, há em nós uma alegria que brota do nosso ser, uma alegria de dentro para fora, uma alegria que alcança outras pessoas. Então, essa alegria, ela não é um simples sentimento ou uma simples sensação. Essa alegria precisa ser produzida. Essa alegria precisa ser alimentada. É uma ação. Essa alegria é uma ação. Nós precisamos reconhecer e ser gratos por tudo aquilo que Deus já fez e ainda fará em nossas vidas. E aí depois que a Bíblia diz, olha, se alegrem, se apresentem de forma alegre, regozijem-se, a Bíblia fala em moderação. E diz assim no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida dos homens, perto está o Senhor. E a moderação é o equilíbrio, né? Então nós temos aquele ditado, tem alguns ditados populares, né? Tem um que diz, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então a moderação é a linha do meio, a moderação é o equilíbrio. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos, primeiramente, nos regozijar. Ou seja, nós precisamos, em razão da presença de Deus em nossas vidas, em razão da própria vida em nós, que é o próprio Deus em nós, então, uma vez o próprio Deus em nós, precisamos nos regozijar. Então, o primeiro comando, estejam alegres, sejam alegres. O segundo comando, que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, dirige aos irmãos filipenses, sejam moderados. Então nós precisamos ser pessoas equilibradas, equilibradas em nossas emoções, equilibradas em nossas ações, equilibradas em nossos pensamentos e equilibradas em nossa fé. Moderação, equilíbrio. Talvez você diga, pastor, mas eu não sou assim uma pessoa muito equilibrada, não. Tem crente que diz qualquer coisa que acontece, tem crente que diz que roda a baiana, tem crente que diz que bate, tem crente que diz que briga, que faz um monte de coisa, mas vejam, o Espírito Santo está em nós. E porque o Espírito Santo está dentro de nós, ele começa a moldar o nosso caráter. Na medida em que nós permitimos que o próprio Deus que está em nós se relacione conosco e nós estabelecemos uma dialética com ele, nós falamos com ele e ele fala conosco e há uma verdadeira troca de informações, nós falamos com Deus e Deus fala conosco, isso tudo no nosso interior, ele vai nos concedendo equilíbrio, ele vai nos concedendo moderação, moderação para tomar decisões, moderação para fazer as escolhas corretas, moderação para liderar, moderação para conquistar, moderação para fazer a vontade de Deus. Então, devemos ser pessoas intensas? Sim. Às vezes precisamos de um pouco mais de intensidade. Às vezes precisamos de um pouco mais de vigor. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser moderados e essa moderação, esse equilíbrio precisa ser visto em nós. Em nossas decisões no trabalho, em nossas decisões na igreja, em nossas decisões no seio familiar, em nossas decisões no dia a dia. Esse equilíbrio, diz a Bíblia que essa moderação, diz assim um texto, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então olha que interessante, a Bíblia fala, seja moderado e diz, perto está o Senhor. É como se a Bíblia dissesse, seja moderado, porque Deus está do seu lado.
Seja moderado porque Deus está vendo tudo. Seja moderado porque Deus está ouvindo tudo. Seja moderado porque Deus está participando de tudo. Deus está dentro de você. Então, sejamos moderados, porque perto está o Senhor de nossas vidas. E aí, após falar do primeiro ponto, de que nós devemos exercer a felicidade, externá-la, a Bíblia fala sobre moderação e depois a Bíblia fala sobre um problema que é um problema da humanidade, o problema chamado ansiedade. E a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós sabemos disso. Nós sabemos que não devemos andar ansiosos. Mas a verdade é que muitas vezes a ansiedade nos persegue. Então, não basta saber que não devemos nos render à ansiedade. Somente saber que não devemos nos render à ansiedade não resolve o problema. Nós precisamos conseguir vencer a ansiedade. E vencer a ansiedade, somente Deus pode nos capacitar. Mas aí, isso passa pela moderação. Isso passa pela alegria. Na medida em que nós lembramos de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, na medida em que nós olhamos para dentro de nós, na medida em que nós reconhecemos que a própria vida está em nós, o próprio Deus, na medida em que somos equilibrados e moderados, isso tudo vai produzindo em nós fortaleza, vai produzindo em nós equilíbrio que vai nos ajudar a afastar toda ansiedade, porque a ansiedade aflige. A ansiedade pode afligir a tua alma, a ansiedade ela assola, a ansiedade ela escraviza. E é por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ok, pastor, mas mesmo assim eu estou ansioso. O que eu faço então? Então, a palavra de Deus diz que não devemos. E aí a palavra de Deus nos dá o caminho. E o caminho qual é? Para que não fiquemos ansiosos. Ou talvez o caminho para descarregar a ansiedade. Pastor, olha, a ansiedade vem e eu luto contra ela, mas ela sempre vem sobre mim. Então você precisa de ter mecanismos para descarregar, para se livrar dessa ansiedade. E aqui o versículo 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então está aqui a solução. A Bíblia diz como nós vamos nos livrar da ansiedade. A Bíblia diz de petições conhecidas diante de Deus. Então a palavra de Deus diz assim: olha, a ansiedade pode vir, mas quando ela vier, apresente a Deus as suas petições. Quando a ansiedade vier, apresente a Deus as suas necessidades. Diz aqui a Bíblia, então, no versículo 6, pela oração e pela súplica. Então, como é que se combate a ansiedade? Através da oração, através da súplica a Deus. É buscando o Altíssimo, é buscando a presença do Senhor da glória, é buscando o próprio Deus, é lendo a Bíblia, é orando, é falando com Ele. Então, diz a Bíblia, não andeis ansiosos. Ok. E aí nós perguntamos, ok, mas como faço para não andar ansioso? E aí vem a resposta: em tudo pela oração e pela súplica. Então, ore, suplique diante de Deus, com ações de graças. Então vejam que nós devemos orar, e quando nós oramos, diz o texto aqui, que nós devemos orar e apresentar petições a Deus. Então, nós devemos orar e pedir a Deus. Pedir que Deus nos abençoe. Pedir que Deus venha suprir as nossas necessidades. Pedir que Deus nos abençoe para que nós possamos afastar a ansiedade. Mas essa nossa oração que combate a ansiedade não é somente uma oração de petições. Não é somente uma oração para fazer pedidos, mas a Bíblia diz no versículo 6 que também é uma oração de ação de graças, ações de graças. Então é uma oração de gratidão, de agradecimento a Deus. Então, voltando, a ansiedade, devemos rejeitá-la, mas quando ela vier e bater a porta, como vamos enfrentá-la?
vamos enfrentá-la através da oração, joelho no chão, falando com Deus, falando com o Pai, em comunhão com Deus. Ok, entendemos, orando, buscando a Deus. Mas como é essa nossa oração? Dividida em duas partes. Devemos orar e pedir a Ele que nos abençoe, que apresentar a Ele os nossos pedidos, as nossas petições, mas devemos também ter um segundo aspecto em nossa oração. Deve haver um segundo aspecto em nossa oração, que é a gratidão. É apresentar a Deus um coração grato. Precisamos falar obrigado, Senhor, por tudo. Precisamos agradecer, demonstrar gratidão. Então é uma oração de petições, mas também uma oração de ações de graça. E aí, nesse contexto, qual é o contexto? Um contexto onde você se regozija, onde você se alegra, onde, independente das circunstâncias ao seu entorno, você arranca a felicidade de dentro de você, felicidade esta oriunda da presença de Deus em seu interior, pega e lança para o seu exterior, de forma a contagiar pessoas também com essa felicidade. Então, nesse contexto em que praticamos a felicidade, nesse contexto em que praticamos a moderação, no qual somos equilibrados, onde buscamos viver como pessoas centradas, pessoas moderadas, dessa relação com Deus, e então avançando, mesmo que nesse contexto a ansiedade bata a porta, então nós oramos a Deus, nós nos prostramos diante de Deus, reconhecemos a soberania de Deus, e a nossa oração então dividida em duas fases, uma fase de súplicas a Deus, de apresentação de pedidos a Deus, e a segunda fase, que é de gratidão, de louvor e adoração a Deus. E aí, qual é o produto final de tudo isso? O produto final do equilíbrio, da moderação, das nossas orações, de ações de graças e de súplicas, de pedidos diante de Deus. Qual é o produto final de todas essas coisas que eu disse aqui, dessas ações, dessa busca que aqui nós tratamos? O produto final está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, vivendo moderadamente, vivendo com alegria, provocando a alegria, vivendo como? Afastando a ansiedade, combatendo a ansiedade, fazendo orações de gratidão e petições a Deus. Então, a paz de Deus vai encher as nossas vidas. Diz a Bíblia que a paz de Deus que excede o entendimento. Por que a paz de Deus excede o entendimento? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que ele está feliz? Por que ele está alegre? Por que ele está tranquilo? Por que ele se mantém em equilíbrio? Por quê? Como é que pode, ele ou ela, em meio a essa circunstância, se manter dessa forma? Porque a paz de Deus encheu o coração desse homem ou dessa mulher. E as pessoas não conseguem entender essa paz. A Bíblia diz no versículo 7 que essa paz excede o entendimento. Excede o entendimento humano. Mas diz a palavra do Senhor que essa paz que excede o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes. As nossas mentes, a nossa mente é um lugar de batalha. Batalhas são travadas em nossas mentes. Por isso precisamos da paz de Deus. Que a paz de Deus, nesta noite e sempre, que a paz do Senhor encha as nossas vidas. Que tenhamos equilíbrio, moderação, que as nossas súplicas estejam constantemente, que as nossas súplicas estejam constantemente diante de Deus. Afastemos a ansiedade, que possamos dizer para ela, quando ela vier ansiedade, eu te rejeito em nome de Jesus, porque Cristo está comigo. E essa paz encherá as nossas vidas. Essa paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo, a paz que vem do alto. Podemos até estar em guerras, podemos até estar vivendo guerras, mas estaremos em paz, porque essa paz decorre da presença do Espírito Santo em nossas vidas.
Jesus é o Senhor. Jesus está conosco. Ele abençoa a sua igreja. Nesta noite, que o Espírito do Senhor visite a sua casa. Que o Espírito do Senhor visite o seu ser. Talvez a sua mente esteja atribulada. Talvez você esteja ansioso. Talvez você esteja aflito. Mas permita que a paz de Deus te encha nesta noite, em nome de Jesus. Busque ao Senhor. Ore, fale com Ele. Reserve momentos particulares com Deus. Diz a Bíblia assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orando, fale com o Pai. Porque Ele que te ouve ocultamente te recompensará publicamente. Só você e Deus. Só você e o Senhor. Na sua particularidade com Ele. Face a face, pela fé. Com o coração aberto. Com o coração, rasgue o seu coração na presença dEle. Com toda sinceridade, sem cera. Sem filtros, né? Vamos falar a palavra que nós usamos hoje aí nas mídias sociais, os filtros. Sem filtro algum, com uma imagem verdadeira, se apresentando diante dele da forma que você realmente é, sem tentar esconder nada, porque ele conhece tudo, sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Então, que haja sinceridade em nossos corações diante de Deus. Que possamos abrir os nossos corações, rasgar os nossos corações, nos humilhar diante dele. E assim teremos paz, assim teremos moderação, assim teremos equilíbrio, assim seremos cheios da presença de Deus. Assim, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, encherá os nossos corações. Assim, estaremos cheios de alegria. Que Deus possa, irmãos, abençoar a cada um de vocês nessa noite. Eu quero orar por vocês, quero pedir que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe as nossas casas, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos nesta noite. Te pedimos que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus, cada vida, Senhor. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, cada família. Que cada família, Senhor, seja abençoada por Ti nesta noite. Acrescenta, Senhor, saúde aos Teus filhos. Que os Teus filhos tenham saúde. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Guarda os Teus filhos. Livra, Pai, os Teus filhos da Covid-19. Livra, Pai, os Teus filhos de todas as enfermidades. Livra, Senhor, a Tua igreja. Conceda, Senhor, saúde à Tua igreja. Abençoe, Senhor, as famílias. Abençoa-nos, Deus. Que o Senhor seja sempre o provedor de nossas casas. Abençoe as nossas casas. Abençoe, Pai, o trabalho. Abençoe os empreendimentos, Pai, das mãos dos Teus filhos. Abençoe, Senhor, os lares. Abençoe, Senhor, os negócios. Que a Tua bênção esteja sobre cada um dos Teus filhos. Encha, Pai, os corações de paz. Encha, Senhor Deus, os corações de paz, de conhecimento, de serenidade, Pai, de equilíbrio, de moderação. Abençoe, Senhor, os Teus filhos grandemente nesta noite, para que cada um seja repleto da Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja reunida sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Digam todos amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê uma noite abençoada, uma semana próspera na sua presença. Nos encontramos quarta-feira na nossa próxima live. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.